Bom, então vamos começar, já que estão todas aqui já. Alguns recadinhos para dar para vocês antes da gente começar a aula. Aqui não, todo mundo já escolheu o tema, né? Acabei de olhar aqui. Sim. Todo mundo já escolheu o tema do trabalho bimestral. A gente vai fazer uma revisãozinha hoje, eu vou compartilhar minha tela com vocês. Cadê? E a gente vai fazer só uma revisãozinha da matéria para a prova, que eu vou entregar para vocês semana que vem. Vocês estão vendo minha tela? Sim. Sim. Então, a prova ela vai ser no mesmo esquema que a gente fez a prova bimestral no bimestre passado. Então, eu vou mandar o link para vocês. Vocês vão entrar na prova. Vocês podem entrar apenas uma vez na prova, né? Só tem uma tentativa. Se vocês tentarem duas vezes, vocês não vão conseguir. Então, para poder abrir o link, senta num lugar tranquilo, pega o caderno, vocês podem fazer com consulta, não tem problema, porque a gente nem tem como falar para vocês não fazerem, né? Que vocês estão com tudo aí à mão. Mas pensem bem como vocês estão fazendo com consulta, então vai ser uma correção um pouco mais rigorosa, né? Então deem sempre respostas completas, respondam, vejam sempre se vocês estão respondendo o que eu perguntei, porque muitas vezes vocês dão uma resposta maravilhosa, só que não é o que eu perguntei, então não tem nem como dar nota para vocês, tá? Então, leem direitinho, separam um tempo do dia de vocês, que vocês vão conseguir fazer com tranquilidade. A prova não tem tempo para fazer, né? Então, vocês podem fazer no tempo de vocês. E é isso. Vamos fazer uma revisãozinha aqui hoje, então, para a gente poder relembrar todos os conceitos. E na semana que vem a gente faz o teste. Aquele teste que eu fiz com vocês já. Eu mando a prova, uma prova teste para vocês respondem rapidinho, vê se deu tudo certo, vocês conseguiram responder tudo, não deu nenhum problema de acesso, nada, aí eu mando o link oficial da prova. Vocês podem fazer a prova quando vocês quiserem, entre a data que eu entregar, que vai ser dia 25, até a data 27, às 16h30. Então, qualquer momento que vocês quiserem fazer entre essas duas datas, vocês podem fazer. Não deixem para a última hora, né? Porque se der algum problema, eu vou falar, pô, você está me avisando 6 horas da tarde no dia 27. Aí fica complicado ajudar, né? Então, não deixem para a última hora. Qualquer problema que vocês tiverem, vocês podem mandar mensagem no chat do WhatsApp para mim, tá? No chat, onde vocês quiserem, no grupo. E a gente vai conversando. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não. Não. Não, tudo certo? Então tá. Então, o nosso estudo do caderno 3 da apostila 3 até hoje, foram 5 temas. Então, o tema 1, que é os grupos dos seres vivos, o tema 2, que é nutrição, o tema 3, que é metabolismo dos nutrientes, o tema 4, que é biologia do comportamento, e o tema 5, que é vida em grupo. O tema 4 não vai cair na nossa prova bimestral, porque vocês já fizeram a atividade, né, que eu passei para vocês no tema 4, que foi a aula aberta lá com a Ana Paula e com a Daphne. Então, eu já dei uma atividade à parte para vocês relacionada à aula delas, que valeu 3 pontos, né? Então, a prova de vocês vai valer 7 pontos, tá bom? Então, todo o resto da matéria vai valer 7 pontos e vocês já fizeram o tema 4 valendo 3 pontos. Aí, esses 3 pontos eu vou adicionar na nota da prova de vocês depois, tá? Ok. Então, vamos lá. Oi? Não, ok, eu só falei ok. Ok. A gente falou sobre células eucariontes e procariontes, né? A diferença entre elas. Eu falei para vocês que isso aqui vocês vão levar para o resto da vida, né? Provavelmente vocês já viram em outros anos, né? Inclusive eu falei com o sexto ano disso. Dei uma analisada bem mais sutil, né? Em células eucariontes e procariontes. Aqui a gente está vendo outras definições mais específicas, né? Mas isso vocês vão levar para o resto da vida de vocês. Vocês vão, no colegial, principalmente, vocês vão falar muito, então o professor não vai nem perguntar se vocês sabem que é célula eucarionte e procarionte. Vai falar, ó, célula eucarionte, você já tem que estar na cabeça tudo isso que a gente estudou, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês vão parando e me falando, tá bom?
Aí a gente também falou sobre células unicelulares e células pluricelulares, né? Quais animais que tem cada uma dessas células. Os animais que são unicelulares, eles são compostos apenas por uma única célula, né? Então, o corpo deles inteiro é uma única célula. E os pluricelulares é de mais células. Nós, por exemplo, somos pluricelulares, né? Bom, então a gente entrou daí no tema 1 com todos esses conceitos já esquematizados na nossa cabeça. Ixi, a Mari caiu? Mari? Tá de volta? Mari? Oi. Você caiu? Ai, que susto, meu Deus, mochilando. Bom, então continuando aqui, a gente viu também as categorias taxonômicas, né? Que vão desde reino até espécie. Então, a gente tem o reino, eu coloquei 2 exemplos aqui para vocês. O reino, que é a maior categoria taxonômica, né? E a espécie, que é a mais específica. Então, todos os seres vivos estão classificados nessas categorias aqui. Opa. E a gente viu cada um dos reinos, né? A gente viu o reino Monera, as principais características, que tem basicamente compostos por bactérias. A gente viu aqui que não tem um envoltório nuclear para ficar o DNA, né? Então, todo o material genético fica solto aqui no citoplasma, por isso que ela é classificada uma procarionte, né? Que ela, uma das características principais dos procariontes é que não tem esse envoltório do núcleo, então o material genético fica solto no citoplasma. São seres unicelulares. Nossa, achei que fosse cair um negócio aqui. São parasitas ou de vida livre. Enfim, várias características das bactérias. Aqui eu mostrei um exemplo de bactérias para vocês, que elas podem ser de várias formas, vários tamanhos, né? Isso vai variar muito de bactéria para bactéria. E existem as bactérias que fazem bem para a gente, né? E as bactérias que fazem mal. Então, bactérias que fazem bem, por exemplo, são as bactérias do nosso estômago, né? Do nosso intestino, que a gente tem bactérias aqui para poder regular todo o nosso funcionamento, né? Que elas estão dentro da gente, então são bactérias que a gente não vive sem. E também tem aquelas bactérias ruins, né? De doenças e tudo mais, que daí fazem mal ao nosso organismo. Depois a gente foi para o reino protista, falou um pouquinho dos protistas, que são os protozoários e algumas algas, né? Que eles já são eucariontes. Então, eles são mais compartimentalizados, né? Então, a célula tem uma organização um pouco mais complexa. A gente especificou cada um, né? Tanto os protozoários quanto as algas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês dão um grito aí. Aí a gente foi para o reino plantae. Falamos das plantas, que elas são classificadas em 2 grandes grupos, que são as criptógamas e as fanerógamas. As criptógamas, elas são um pouco mais rudimentares, né? Então, elas são um pouco mais primitivas, que são as briófitas e as pteridófitas. E as fanerógamas são um pouco mais complexas em todo o seu funcionamento, que são as gimnospermas e as angiospermas. E daí, classificando, então, todo o grupo de plantas, né? Elas são pluricelulares, eucariontes, autótrofas, isso é um termo muito importante também, que elas produzem o próprio alimento, possuem todas tanto as criptógamas quanto as fanerógamas possuem raiz, caule e folha, né? Então depois elas vão se diferenciar quais têm fruto, qual tem flor, mas todas elas possuem raiz, caule e folha. Tá? Por isso que elas podem apresentar flores, frutos ou sementes, mas não necessariamente apresentam. Aí a gente foi especificando, né? Foi pegando da mais primitiva, que são as briófitas, as menorzinhas. Elas ainda não têm vasos condutores, então elas são avasculares. Então, elas são altamente dependentes de água ainda. Então, elas vivem ali em ambientes só úmidos. Depois a gente foi para as pteridófitas, que elas ainda são pequenas, mas são um pouquinho maiores. Elas vivem em ambientes também sombreados e úmidos. Já tem vasos condutores, né, que a gente falou, o xilema e o floema, e ela ainda não possui flores, nem frutos ou sementes. Então, fechando as criptógamas e indo para as fanerógamas,
que são os dois outros grupos, né, das gimnospermas e angiospermas. A gente tem, então, flores, árvores já bem maiores, né, plantas bem maiores, que elas já não dependem de água para se reproduzir, né? Como todo ser vivo, ela depende de água para sobreviver, mas para se reproduzir, ela já não tem essa dependência de água. Ela já é vascular, né? Porque precisa desses vasos condutores para conduzir a seiva bruta e elaborada, né? De uma ponta a outra da árvore, das raízes para as folhas e das folhas para toda a planta. E tem várias especificações das gimnospermas e também das angiospermas. As angiospermas já são as mais complexas, né? Que já possuem flores, o valor comercial delas também é muito grande, o valor social delas também é muito grande. A gente vê flor em todos os lugares, né? A gente leva flor no cemitério, a gente dá flor no Dia das Mães. Então, a flor tá ali bem comercial mesmo, né? Então, ela é bastante usada para isso. E também por conta do tronco, né? Que é também valor comercial, as gimnospermas por conta da madeira dela. E, enfim, para o reino fungi, que é o penúltimo reino que a gente tratou, que a gente falou um pouco dos fungos, né? Falou das características básicas, que a gente tem que classificar todos os seres. Então, quando vocês estiverem estudando, pensem assim, que eu preciso classificar entre eucariontes e procariontes, unicelular ou pluricelular, e heterótrofa ou autótrofa. Então, essas são as três principais classificações de qualquer um dos seres que a gente for falar. Então, tudo que vocês forem pensar, vocês pensam nessas três classificações para vocês poderem entender como que é o funcionamento, mais ou menos, desses seres. Aí a gente fez aqui recados. Aí a gente continuou o tema 1, falando de conceitos importantes, né? Igual a gente fez na primeira aula. Falei antes de alguns conceitos que a gente tem que saber para poder entrar nessa abordagem. Então, aqui eu falei da simetria radial e da bilateral. E aí a gente entrou no reino animal. O reino animal, ele é absurdamente grande, né? A gente tem várias vertentes do reino animal, tem invertebrados, vertebrados, dentro deles tem uma infinidade, né, de animais. E as três classificações que eu falei, né, que a gente precisa sempre fazer, eles são eucariontes, heterótrofos e pluricelulares. Então, tem que saber sempre por reino e também por indivíduo, né? Um indivíduo qualquer que a gente conversar tem que fazer essas três classificações. E eu vou passar rapidinho pelo reino animal, porque ele é muito grande, né? A gente demorou 2 aulas para falar sobre ele, praticamente. A gente tem os invertebrados, tem cada um dos reinos que a gente precisa saber também as principais características, não precisa saber tudo, absolutamente tudo de todos, né? Não tem nem como. Mas saber as principais características de cada um, tá? Então, principais características como que ele se alimenta, se eles são animais marinhos, de água doce ou terrestres, esse tipo de coisa. E as principais características de cada um, por exemplo, os poríferos, poros, né? Então, eles apresentam poros. Isso é muito importante para esse tipo de animal, porque ele faz tudo através dos poros. Então, ele se alimenta através dos poros, respiração através dos poros, tudo ele faz através dos poros, porque ele ainda não tem sistemas, né, desenvolvidos. Ele é um animal bem rudimentar. Aí os quinidários, que tem também ambiente aquático, marinho. Então, a gente falou também da evolução, né, dos seres, que a gente começou dos seres teoricamente menos evoluídos, né, que são aqueles seres mais primitivos, que ficam mais na água, que a vida se iniciou no mar, né, em ambientes marinhos. Então, a gente consegue ver a evolução dos seres saindo desse ambiente marinho, indo também para o ambiente aquático, saindo da água, que foi uma grande evolução também eles saírem da água. Aí a gente tem os anfíbios que ficam ali, metade na água, metade no ambiente terrestre, os répteis que já saíram um pouco mais. Então a gente consegue ver a evolução dos seres, né? A gente sabendo, a gente já viu lá em outros anos que os seres, o primeiro ser vivo iniciou-se no ambiente marinho, né? Então a gente vai vendo toda essa evolução. Os quinidários, os plateumintos, a gente falou sobre as principais características, os moluscos, os anelídeos, os nematóides, os artrópodos e os equinodermos, que fecham os invertebrados. Aqui eu coloquei uns exemplos de animais para vocês, né, que tem em cada grupo.
E daí a gente foi para os vertebrados finalmente, né? Que daí é os que possuem o esqueleto interno. Então tem crânio e coluna vertebral, por isso que eles são chamados de vertebrados. E daí tem os 5 tipos de vertebrados, né? Os peixes, os anfíbios, os répteis, os mamíferos e as aves, cada um com as suas características. Então, pulando essa parte, que a gente já falou bastante também dessas características, né? A gente entrou na parte de nutrientes. Então, a gente já entendeu mais ou menos como que funciona esses reinos, esses seres vivos, as principais características dele, e daí a gente começou a focar um pouquinho na nutrição deles, né? No metabolismo energético, como eles consomem os nutrientes e tudo mais, né? Então a gente começou a falar um pouquinho da nutrição deles. A gente falou de alguns tipos de nutrição, a gente falou os tipos de moléculas orgânicas, né, que a gente precisa para sobreviver. Então a gente falou das proteínas, carboidratos, lipídios e os ácidos nucleicos. Bom, eu vou passar esse aqui rapidinho, que como é só revisão, né, a gente só está dando uma olhada por cima. Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês gritam. A nutrição autótrofa, que a gente já falou que é muito importante saber, né, de cada indivíduo, heterótrofa, sobre a digestão de cada ser, como ela é realizada. A gente falou sobre obtenção de alimento, né, falou aqui como filtradores, o exemplo dos poríferos também, parasitas, decompositores, são todos os tipos de alimentação, né, como eles consomem os nutrientes. E os metabolismos dos nutrientes, por fim, a gente finalizou essa temática, né? E daí a gente falou sobre as trocas gasosas, como que elas podem ocorrer em todos os seres vivos, né? Porque todos os seres precisam respirar de alguma maneira. Então a gente falou sobre quais são essas maneiras de se respirar dos indivíduos. Então a gente falou da anaeróbica, aeróbica, a partir do enxofre e a fermentação, né? Que são respirações que não necessitam do oxigênio diretamente. A gente falou também dos órgãos respiratórios, né? Então, todo ser vivo precisa respirar. O que ele usa para respirar? Mari? Você levantou a mão? Ué? Foi sem querer. Eu vi uma mãozinha aqui. Então, tá. A gente falou, então, da respiração, né? Pulmonar, branquial, cutânea e traqueal. Como são esses tipos de respiração, qual é o nosso tipo de respiração, né, dos seres humanos, especificamos cada tipo, quais animais têm cada tipo de respiração, falamos sobre o transporte de nutrientes, né, que eu até já falei aqui agora, dos sistemas circulatórios, vasos condutores, né, porque os animais têm os sistemas circulatórios e as plantas têm os vasos condutores que a gente falou, né? Tem plantas que são avasculares, como por exemplo as briófitas, que elas não têm esses vasos condutores, porque elas não precisam, porque elas têm um tamanho pequeno, então elas não precisam conduzir nenhuma seiva, né? É pequeno, dá para ir célula por célula fazendo essa condução de seiva. E daí as outras plantas que elas possuem vasos condutores, né? Que daí tem o xilema, que transporta a seiva inorgânica, e o floema, que transporta a seiva orgânica. A seiva orgânica ela é produzida pelas folhas através da fotossíntese, né? Que a gente já falou bastante. E a seiva inorgânica é o que a planta suga através da raiz dela, né? Os nutrientes ali do solo, principalmente água. Falamos também da excreção, né? Então a gente falou de vários sistemas de todos os seres vivos, né? Então, se você pegar um animal para você pensar, então a gente já falou do sistema respiratório, do sistema excretor, do sistema digestório, né? Que a gente falou de alimentação, enfim. Então, as excretas, a gente falou. Opa! Excreção. A aula de biologia comportamental também, que eu nem coloquei nenhum slide aqui, que foi os slides das meninas, né, da Ana Paula e da Daphne, que a gente já conversou sobre isso também, e também não vai cair na prova. E a vida em grupo, que a gente falou, então, sobre as relações entre os seres vivos, né? Então, a gente falou
apenas de algumas relações, tem muitas outras relações que a gente pode abordar, só que agora a gente vai abordar só essas relações e a gente tem que pensar naquelas duas perguntinhas que eu falei para vocês. Se é entre a mesma espécie, né? Se é inter ou interespecífica, e se ela é benéfica para alguém e para quem é, né? Então, ela pode ser benéfica para os dois lados, pode ser benéfica para um lado só, por um lado pode ser indiferente, o outro pode ser maléfico, enfim. A gente tem várias alternativas sobre essas relações ecológicas. Então, a intraespecífica é entre seres da mesma espécie, né? Como eu expliquei aqui para vocês, as abelhas, elas vivem em sociedade, então elas estão vivendo entre a mesma espécie, essa relação. E a interespecífica, que é entre espécies diferentes, como eu mostrei aqui para vocês, a predação, né? Esse leão comendo a zebra, então eles estão numa relação de predação. Um é a presa e o outro é o predador. Aqui a gente tem as relações ecológicas também, respondendo a segunda pergunta, né? Se ela é benéfica para alguém e maléfica para alguém. Então, se ela é harmônica ou positiva, os dois envolvidos são beneficiados. Se não, só um beneficiado e o outro não sofre danos. Então, por isso que ela é harmônica ou positiva. E a desarmônica dá um prejuízo para algum dessas partes dessa relação. E a gente falou de 3 tipos de relação, né? A competição, a cooperação e a sociedade. Certo? Ok. Eu falei bastante, né? Falei rápido. Vocês estão com tudo mais ou menos na cabeça para poder estudar para a prova? Vocês estão com alguma dúvida em relação a algum conteúdo? Não, acho que não. Não, né? A gente vem falando bastante já dúvida. disso no decorrer das nossas aulas, né? Aham. Bom, então era isso, meninas. Era mais para dar um parâmetro geral para vocês, para ver se eu falava alguma coisa aqui para vocês que despertava alguma dúvida, alguma pergunta, até em relação à dinâmica da prova. Mas pelo visto vocês estão tinindo. E é isso. Então, semana que vem a gente entra de novo em live, só que vai ser uma live extremamente rápida, porque eu só vou passar para vocês o link da prova e eu vou ficar esperando aqui vocês entrarem no link e responderem as questões para ver se realmente as questões chegaram até mim e se deu tudo certo, tá? Ok. Aí a gente faz isso ao vivo, eu espero vocês responderem, aí vocês me respondem, dando tudo certo, eu mando o link para vocês e a gente já encerra a nossa live, vocês já têm o tempo suficiente para vocês fazerem a prova de vocês no momento que vocês quiserem. Então é isso, qualquer dúvida que vocês tiverem, me chamem no WhatsApp, no portal, minhas mensagens, onde vocês preferirem e a gente vai conversando, tá bom? Ok. Tá bom. Então tá, vocês estão quietinhas hoje? Preguiça? Hoje é um dia Talvez, eu acho que preguiçoso. é. Então tá bom, a gente vai conversando, daí vocês mandam qualquer coisa, tá bom? Tá bom. Ok. Tchau, meninas! Tchau.